Nesta área da Embrapa Gado de Corte, o solo já está quase pronto para o plantio. Nós estamos numa área aqui que foi devidamente analisada, antecipadamente, né? Foi feita a aplicação de calcário, foi feita uma incorporação e está se esperando apenas o início das chuvas com um pouco mais de intensidade para se fazer mais uma aplicação de grade, nesse caso. Nós não estamos postulando que todas as áreas, no caso de pastagem, por exemplo, precisam ser revolvidas com arado, com grade. Esse aqui é um caso específico, né? Em muitas situações, o solo às vezes não precisa ser preparado. Você pode utilizar o plantio direto, que é muito mais conveniente, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico, né? Apesar de ser uma excelente alternativa ao produtor, o plantio direto não pode ser utilizado em todas as situações, como, por exemplo, em pastagens com alto nível de degradação. Nessas situações, o produtor precisa fazer mão, então, do preparo de solo, da conservação, preparar as curvas de nível, etc. Então, ele fatalmente tem que preparar o solo. Por isso é que essa análise tem que ser feita antecipadamente, esse histórico da área, o diagnóstico do que está acontecendo, para que ele possa ter à mão todo o planejamento e todo o orçamento, os gastos que ele vai ter, fazer uma avaliação da situação econômica, né? Do custo-benefício do que ele vai se utilizar. O custo pode variar, então, do número menor de operações até um número maior. Pode variar de R$400, R$500 até R$1.600, R$1.800 por hectare, depende do número de operações que ele vai precisar fazer. Antes do plantio, é preciso saber quais são as condições do solo. A primeira coisa que o produtor deve fazer é verificar como é que está a fertilidade do solo, não é? Fazer uma avaliação geral e fazer uma análise de fertilidade. Então ele tem que se dirigir, procurar um apoio técnico para isso, né? E se dirigir a um laboratório de análise de solos e fazer uma avaliação de qual é o estado nutricional do seu solo, como é que estão os teores de nutrientes, para ele se planejar se ele precisa fazer correção, utilizar calagem, utilizar gessagem e também se ele precisa, que tipo de fertilizante ele vai precisar. Para a retirada das amostras, podem ser utilizados trados coletores como estes. Isso aqui é um trado que nós chamamos de trado tipo holandês, não é? É uma forma de coleta de solo. Existe uma técnica própria para se coletar os solos nas áreas, não é? O número de amostras é dependente do tamanho da área, não é? Da posição daquela área no terreno. As amostras precisam ser suficientemente representativas daquela área para que a análise e a decisão do que fazer seja de acordo com o que realmente precisa, né? Para que ele não superestime ou subestime a aplicação dos insumos que ele vai utilizar. Esse trado de sonda que também você introduz no solo e faz uma coleta de solos de 0 a 20 centímetros, né? Para você, esse é o padrão tradicional que se deve coletar para se mandar para o laboratório. Na falta de trados coletores, pode-se utilizar uma pá de ponta ou enxadão. Confira as dicas do pesquisador. Desde que ele retire as solas de 0 a 20 centímetros, né, em várias posições do terreno. Normalmente a gente recomenda de 15 a 20 furos por área, pelo menos, né? Isso faz uma amostra composta. Então isso precisa ser feito com uma certa antecipação, porque a própria aquisição dos insumos é muito mais conveniente quando você compra antecipado, muito mais fácil de negociar, do produtor fazer esse negócio. E, acima de tudo, se ele for precisar de financiamento, por exemplo, em banco, ele precisa fazer um bom projeto agrícola. Isso precisa começar no ano anterior, se possível, a aplicação. Do campo para o laboratório, o ideal é que as amostras sejam analisadas no estado em que foram coletadas a fim de evitar possíveis alterações nos resultados. O pesquisador dá dicas para o envio correto do material. À medida que você for retirando as amostras do campo com o trado, você vai preferencialmente colocando
o solo que está no trado para dentro de um balde plástico limpo, né? Que não seja utilizado com ração, com sal mineral, com fertilizante, para evitar qualquer tipo de contaminação. Feito isso, vamos dizer, depois de colocar as 10 ou 12 amostras da área aqui, você mexe bem o solo e coloca o solo num saco plástico, devidamente identificado. Então, se é uma pastagem, se é uma lavoura, qual foi a época da amostragem, o nome da propriedade, o nome do produtor. Depois que coloca num saco plástico, deixa preferencialmente um pouquinho, para arejar um pouquinho, para secar. Não se deve coletar, por exemplo, solo úmido, já colocar num saco plástico e fechar e deixar fechado por 15, 20 dias até levar no laboratório. Isso não é desejável, porque você acaba forçando algumas reações químicas não desejáveis. Então, de preferência, esse solo tem que ser arejado para se levar para o laboratório, se não for ser levado no mesmo dia. Alguns laboratórios fornecem uma caixinha como esta. Primeiro, no campo, se trabalha com saco plástico. Depois deixa arejar um pouquinho a amostra, passa para uma caixa como essa, devidamente identificado, com uma etiqueta e tal, e lá no laboratório então se faz a identificação. Isso é extremamente importante para que senão não se contamine, não se inverta a identificação das amostras, né, para que a recomendação seja bem feita.